acabaram com o auxílio-doença do INSS. O auxílio-doença, que teve modificação agora em 2019, passou a ser chamado de benefício por incapacidade temporário. Essas mudanças que eu vou falar para vocês aqui não são novas, elas são pouco divulgadas e, é claro, não são bem vistas pelos especialistas. Na minha opinião, como eu disse para vocês, eles acabaram com o auxílio-doença, eu explico nesse vídeo. Se você ficou interessado, vai me acompanhar até o final. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado pela sua participação. Vou pedir um favor que você compartilhe essa informação nas suas redes sociais para poder ajudar outras pessoas. Desde já eu agradeço a todos que são inscritos. Quero deixar aqui um forte abraço de agradecimento ao carinho das pessoas que deixam seus comentários nesse canal. Meu muito obrigado. Vou deixar um convite especial para você que está só de passagem aqui e ainda não é inscrito. Aproveita essa oportunidade de ficar informado. Já se inscreva agora e ative o sininho das notificações para receber os vídeos. É de graça, ninguém cobra nada pelas informações. Por que os especialistas não concordam com essas mudanças? Na realidade, as mudanças aí não são bem aceitas pelos especialistas, são advogados, especialistas em previdência. Eu vou explicar para vocês. Principalmente pelo fato de que o trabalhador pode voltar ao trabalho sem passar por perícia médica. Eu vou explicar, já deixa aquele like, aquele joinha para eu saber se você está recebendo os vídeos aqui do canal. Então eu tenho que começar por essa parte para você poder entender essa situação. Você sabia que você pode voltar ao trabalho mesmo antes de acabar o período do seu benefício por incapacidade, o seu auxílio-doença? Funciona assim. O trabalhador que desejar ou precisar, né, e ainda se considerar apto para retornar ao trabalho antes de encerrar o prazo final que lhe foi dado de direito para receber o benefício do auxílio-doença, ele pode fazê-lo sem que haja necessidade de realizar uma perícia médica do INSS. Então saiba aqui como voltar ao trabalho antes do fim do auxílio-doença. Esse é o fim do auxílio-doença. Vou explicar melhor. Chama-se pedir alta voluntária no INSS. O que eles querem é que você não receba o benefício, né? Principalmente porque o auxílio-doença é o caminho para a aposentadoria por invalidez e outros benefícios, né? Outros pagamentos. Então, pedir alta voluntária. Esse é o fim do auxílio-doença. Para que isso aconteça, você que recebe o auxílio-doença, o segurado, que adquirir, né, o auxílio-doença com alta programada, ou seja, quando existe um prazo para receber o benefício, ele precisa formalizar um pedido por meio de uma carta, né, que ele vai enviar para o INSS. Você pode fazer isso pela internet, ou pode ligar no número 135 e solicitar esse serviço em uma agência do INSS. Porque não existe a necessidade da perícia. Essa nova regra do auxílio-doença permite a volta ao trabalho sem uma perícia médica. Ela foi publicada no Diário Oficial lá em novembro de 2017, juntamente com outras instruções para a mudança do benefício, com a intenção principalmente de desocupar espaços nas agências do INSS. É o fim do auxílio-doença. Eles querem que a pessoa volte a trabalhar e, se ela achar que já se recuperou, ela nem precisa fazer uma perícia médica. Olha o grande perigo, né? Até então, quando o benefício era pago, ou mesmo o pedido era prorrogado, a pessoa continuava recebendo o auxílio-doença, o médico perito precisava indicar a data que o paciente teria alta. Porém, esse prazo poderia ser estendido, esse prazo poderia ser maior, caso o trabalhador não se recuperasse totalmente no tempo previsto, ou até mesmo poderia ter aí a sua alta antecipada se tivesse curado antes do tempo estipulado pelo profissional que o atendeu. Então existia uma perícia médica que avaliava essa mudança. Ela não foi bem aceita por advogados especialistas. Eu vou explicar por quê. Essa mudança ela não foi bem aceita por especialistas que entendem que
ao não solicitar a realização de uma perícia médica feita pela autarquia do governo do Brasil vinculado ao Ministério da Economia, ela dá margem para algumas questões que podem comprometer a real finalidade do benefício. Quais são essas questões que podem comprometer a real finalidade do auxílio-doença? Agora você vai entender essa situação. Depender aí do caráter do segurado, ou seja, espera-se que o trabalhador não ficará recebendo o auxílio do governo sem necessidade ou sem se encaixar no perfil do benefício em questão. E quem define isso? A perícia médica. Também não é bem visto por especialistas por medo, né, de que o trabalhador ele volte a trabalhar doente, é isso mesmo, por medo de perder o emprego, a pessoa, mesmo doente, pode preferir voltar ao trabalho ao ficar aí, né, com essa questão. Ele fala, não, eu tenho medo de perder meu emprego. Então, ele pode voltar ao trabalho, ao invés de ficar recebendo o auxílio que lhe é de direito. Então, esse é um dos grandes problemas aqui vistos também. E temos aqui mais dois problemas. E, ao mesmo tempo, aí, a empresa terá um funcionário em condições aquém do ideal, ou seja, o cara continua sem sua total capacidade de trabalho, continua doente, o que pode acabar piorando o estado de saúde do profissional e, consequentemente, isso geraria possíveis brigas judiciais no futuro. Além do mais, o certo é que a empresa não, se ela não aceita, a empresa ela não vai aceitar de volta esse profissional se ele não apresentar uma perícia que comprove a sua capacidade para realizar atividades remuneradas, né, que estão em perfeito estado, já que a saúde do trabalhador também é responsabilidade do contratante. Então veja quantos problemas o INSS ele quer diminuir o trabalho dele, ele quer diminuir a quantidade de trabalho dentro do INSS, por isso liberou o cidadão de perícia médica. Se o cara falar que está bem, assinar um papel, ele volta a trabalhar. Então, grandes problemas nós temos aqui. O cara volta a trabalhar doente, não tem uma prova. E sem passar por perícia médica, a empresa pode não aceitar. Falar, você não passou numa perícia do INSS para falar que você pode voltar a trabalhar. O problema aqui, acho que vocês entenderam, o fim do auxílio-doença veio com a tal da alta programada, onde não existe a necessidade de uma avaliação médico-pericial para que a pessoa volte às suas atividades de trabalho. O médico vai falar, olha, você tem 1 mês de auxílio-doença para receber, você tem 6 meses de auxílio-doença para receber. Se a pessoa, faltando 15 dias para acabar esse auxílio-doença, ela não correr atrás de pedir uma nova perícia médica para continuar recebendo, é a perícia de prorrogação, automaticamente, às vezes mesmo doente, essa pessoa, sem passar por uma perícia médica do INSS, ela acaba voltando ao trabalho com medo de perder o seu emprego. Então, problemas tanto para o trabalhador quanto para a empresa no futuro podem gerar ações na justiça. Quem tem direito de pedir o auxílio-doença? O auxílio-doença se trata de um benefício previdenciário ou acidentário concedido pelo INSS para quem ficou temporariamente incapacitado de exercer a sua atividade laboral ou habitual por mais de 15 dias consecutivos, desde que se encaixe nos seguintes quesitos. Vamos lá. A pessoa tem que provar por meio de diagnóstico médico que está incapacitado de realizar suas atividades habituais no trabalho por causa de um acidente ou doença. Cumprir a carência de 12 contribuições mensais, ou seja, 1 ano de INSS pago, com a exceção dos casos listados aí pelos médicos peritos, né, que se encontrem na portaria interministerial, no caso aqui é a lista de doenças do INSS, que é a exceção, e possuir aí, por sua inscrição junto à Previdência e realizar os devidos pagamentos ao INSS.
Caso a pessoa seja funcionária de uma empresa, ela deve estar afastada aí por mais de 15 dias corridos do trabalho, ou 15 dias intercalados dentro do período de 60 dias pelo mesmo motivo. Para você ver bem, a questão aqui é a chamada alta programada. A alta programada é o fim do benefício do auxílio-doença. Essa alta programada, como eu disse, a pessoa não passa pela perícia, deixando ali um vazio que pode atrapalhar a vida da pessoa. E a questão da pessoa pedir para voltar ao trabalho antes do fim do período recomendado pelo médico perito é um grande problema também. Olha, houve uma mudança sim, e para quem tem curiosidade, me acompanham aqui, tem a versão antiga, mas essa versão, eu não sei se eu falo essa versão, é um pouquinho mais antiga, mas ela pode causar uma confusão aí nas pessoas. Tá? Antes a pessoa não poderia, eu vou resumir aqui, eu não vou falar a versão antiga, que é a versão anterior, vamos dizer assim, essa versão ela era válida até abril de 2016, o antigo aí e defasado para o auxílio-doença. A principal mudança é que era necessário sempre haver a perícia médica, seja para a pessoa voltar ao trabalho ou para pedir o afastamento. Agora eles querem diminuir o número de perícias médicas, querem diminuir o trabalho do INSS, porque não tem funcionário, não tem dinheiro, tem recurso, então eles falam que é uma alta programada. Eu não vou nem falar da versão antiga aqui para não causar uma confusão, que o que está valendo agora é a tal da alta programada, ou seja, é o fim do auxílio-doença. Houve um erro dentro do INSS em que muitas pessoas que estavam pedindo o benefício de auxílio-doença na justiça não tinham a data de cessação do benefício, DCB. O que é a data de cessação do benefício? É a tal da alta programada, que veio nessa modificação em 2017. Essa data de cessação do benefício significa que é o dia em que o seu benefício de auxílio-doença vai acabar. É a base que você tem para que, se você continua incapacitado para o trabalho, faltando até 15 dias, não significa que tem que ser 15 dias exatos. Significa que antes de faltar 15 dias, você não pode pedir, o sistema não aceita. Mas, se estiver faltando uma semana, até um dia, você pode pedir que ainda funciona. Então, até 15 dias do fim do seu benefício, você pode pedir para continuar recebendo o auxílio-doença se você sentir que não tem condições de retornar ao trabalho. A grande questão aqui é que algumas pessoas, elas pediram no INSS e tiveram um pedido negado, ou seja, o indeferimento do auxílio-doença. E essas pessoas entraram com uma ação na justiça e ganharam o direito de receber esse auxílio-doença. E devido a esse erro que eu comentei com vocês, muitas pessoas estão recebendo há muitos anos o auxílio-doença porque não tinha a data de cessação. Como esse pedido veio lá da justiça para o INSS é uma verdadeira bagunça, uma verdadeira confusão, não tem data de cessação do benefício. Como não tem a data de cessação do benefício, as pessoas estão recebendo o auxílio-doença há muitos anos e elas precisam fazer a perícia médica. Elas devem procurar o INSS? Não, fica tranquilo, tá? É o INSS que vai enviar uma carta para vocês comunicando a sua perícia de revisão de benefício, ou seja, vai marcar uma data para que você faça a sua perícia médica. Muitas pessoas fizeram isso agora na revisão do pente fino de 2021, que continuaria agora, mas devido à pandemia, eles vão pedir para essas pessoas fazerem a perícia só depois do meio do ano, agora de 2022. Mas vai voltar, sim, a revisão do pente fino, que é essas revisões quando eles fazem mutirões do INSS. Então, as pessoas que recebem auxílio-doença, com essa modificação que teve agora, elas não podem receber, isso foi confirmado na reforma da Previdência de 2019, quem recebe auxílio-doença e o médico não fala por quanto tempo, ou se a pessoa foi para a justiça, o médico perito não falou por quanto tempo essa pessoa vai receber o auxílio-doença e o juiz também não determinou um tempo que a pessoa precisa receber esse auxílio para poder se recuperar, o tempo agora é de 4 meses, são 120 dias. Então você tem que pegar o dia, se não tiver a data que vai acabar o seu benefício na sua carta do INSS,
carta de concessão, que é a carta quando você começou a receber. Tem que ver o primeiro dia que você começou a receber e contar os 4 meses, 120 dias. Faltando 20 dias para completar, 15 dias para completar os 4 meses, já corre atrás e tenta agendar a sua perícia de prorrogação do INSS, porque pode haver o fim do benefício, que ninguém pode receber por mais de 4 meses quando não há indicação do médico perito ou do juiz ou da justiça. Caso contrário, o médico perito pode falar que você tem direito de receber o auxílio-doença por 6 meses, 1 ano ou até 2 anos. Aí já é caso para aposentadoria. Então, tem que existir. Infelizmente, eles acabaram com o auxílio-doença. Tem que haver a data de cessação do benefício. Por que acabaram com o auxílio-doença? Porque antes você era chamado para uma perícia e você poderia ser avaliado que não tinha condições de receber, ou melhor, de voltar ao trabalho, que você precisava continuar recebendo o seu benefício, e eles transformavam isso em uma aposentadoria por invalidez. Hoje a situação é bem diferente. Você não passa mais por perícia médica, porque existe a data de cessação do benefício, quando a alta é automática. Por quê? Porque dessa maneira eles evitam de ter que pagar aí uma aposentadoria por invalidez, ou mesmo, né, ter que pagar ali como que eu vou falar para vocês, uma recolocação sua no mercado de trabalho. Outro grande problema que as pessoas enfrentam, que eu posso falar para vocês em outro vídeo se quiserem, é a reabilitação profissional, que veio aí como sendo o fim do auxílio-doença. Então nós vimos grandes problemas aqui, a alta programada, que é a data de cessação do benefício, que a pessoa não passa por perícia médica para saber se realmente tem condições de voltar a trabalhar, e para piorar ainda tem aqui, a pessoa fica com medo, ela tenha como pedir a alta voluntária do INSS, também sem perícia médica. Antes disso, até 2016, mesmo se a pessoa quisesse voltar ao trabalho por conta própria, mostrando documentação médica que tinha condições de retornar ao trabalho, ela era obrigada a passar por uma perícia médica do INSS. Isso acabou e trouxe grandes prejuízos para o trabalhador brasileiro. Porque nessa perícia, como eu disse, ela pode ser avaliada até mesmo para receber uma aposentadoria por invalidez. Compartilhe essa informação para que as pessoas fiquem atentas ao fato de que devem continuar o seu tratamento médico mesmo durante o período em que estão recebendo o benefício, para que elas não se acomodem. Muitas pessoas começam a receber o benefício por incapacidade e elas deixam de fazer o seu tratamento médico. Dessa forma, o INSS faz a surpresa de chamar elas para fazer uma perícia médica e elas não têm como comprovar que fizeram um tratamento durante todo o período. E é nesse momento em que o INSS cancela os benefícios, que ele corta o benefício, porque acredita que aquela pessoa, se ela não deu continuidade no seu tratamento médico, ela, consequentemente, deve ter retornado à sua saúde, ou seja, ela deve ter retornado às condições de voltar ao trabalho. Então, fique atento a essa armadilha do INSS, que pode chamar você sim a qualquer momento para fazer aí uma perícia médica. Por lei, a cada 2 anos, quem recebe aposentadoria por invalidez é obrigado a fazer essa revisão. Acontece que o INSS é uma bagunça, eles estão perdidos e as pessoas estão recebendo há muitos anos sem fazer perícia médica. E como eu disse, o auxílio-doença tem que ter uma data para acabar. Se ela não tem, corra atrás da sua documentação médica, que a qualquer momento o INSS pode chamar você para fazer essa perícia médica, que estão fazendo aí uma espécie de pente fino. Felizmente, você ganhou um grande presente em 2022, que todas as perícias do pente fino do INSS foram suspensas até o 2º semestre. Então você tem aí ainda uns 4 meses para correr atrás da sua documentação médica para que o INSS volte a chamar as pessoas para fazer as perícias de revisão. Então aproveita essa oportunidade, compartilhe essa informação agora nas suas redes sociais. Forte abraço a todos. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu espero ter conseguido passar essa informação para vocês, o que levou ao fim aí do auxílio-doença do INSS, mudanças que a partir de 2017 que não são muito divulgadas. Fiquem com Deus. Meu muito obrigado a todos pela presença, pela paciência, pela audiência. Deixe seu comentário para eu poder voltar em outras oportunidades. E se você ainda não é inscrito, estava só de passagem, sua primeira vez aqui,
Aproveita essa oportunidade de ficar informado, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos, é de graça. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.